Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Estamos na última lição desse trimestre e também na última lição deste ano. E queremos aproveitar para agradecer todo o apoio que foi dado por todos vocês ao canal, à Escola Bíblica Dominical, durante todo esse ano. Que todos possam ter, no próximo ano, um ano abençoado e que nós possamos continuar com nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Durante esse trimestre, estivemos estudando essa lição que nos fala acerca do discipulado. E como diz na capa, tudo se baseou a partir da terceira carta de João, lá na primeira lição. Hoje, nós estaremos estudando a lição de número 14. Esse foi um trimestre incomum pelo fato de nós termos 14 aulas, 14 lições. E nessa lição, nós estaremos estudando acerca do verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Esse tema é importante porque, embora sejamos pentecostais e nós valorizemos o Espírito Santo, a nossa parte espiritual, as manifestações espirituais, às vezes nós esquecemos do nosso corpo e da nossa alma. Lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não apenas no corpo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note o que está dizendo aqui. Não é somente o espírito, mas tanto o corpo quanto a alma que devem ser preservados e cuidados. Nós temos aqui também que esclarecer, dentro da proposta da tricotomia, a diferença que existe entre a alma e o espírito. Embora ambos constituam a parte imaterial do homem, enquanto o Espírito nos permite a ligação com Deus, a alma, ela consiste nas nossas faculdades mentais, nas emoções, na nossa individualidade. Então nós temos aqui, logo no texto áureo, repetindo um versículo da terceira carta de João, na primeira lição. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Por isso que aqui na Verdade Aplicada nos diz que cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Na proposta dos 3 tópicos, vamos abordar hoje a questão da chamada síndrome de burnout, depois a depressão e, por fim, a ansiedade. Aqui no tópico primeiro, o discípulo de Cristo e a síndrome de burnout. O que vem a ser essa síndrome? A síndrome de burnout é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso, causado por estresse crônico. Esgotamento tanto físico quanto mental. Em algumas ocasiões se diz: não precisamos descansar porque o nosso descanso é no céu. Temos que entender que nós, enquanto seres humanos, dentro desse corpo limitado, frágil, nós precisamos de descanso. Vamos lembrar que o próprio Senhor Jesus, ele dormiu no barco, sem precisar apelar para interpretações alegorizantes. Ele estava dormindo porque estava cansado. O Senhor Jesus, como Deus não se cansa, mas como homem, não podemos esquecer, Jesus é
plenamente Deus e plenamente homem. E ele se cansou e por isso estava dormindo. E Jesus nos deu exemplo de tudo, até na questão da necessidade do descanso. Então aqui diz que é um esgotamento tanto físico quanto mental. Não podemos negligenciar as necessidades que nós temos de cuidar do nosso corpo e do nosso psicológico. Às vezes as pessoas têm problemas psicológicos. Isso é um problema espiritual. É bem verdade que o inimigo se aproveita de todas as áreas para, digamos assim, colocar a sua pata suja. No entretanto, se há um problema psicológico, ele deve ser tratado como tal, além de nós orarmos. Todas as esferas da nossa vida precisamos orar, mas não deixemos de cuidar da parte médica e psicológica. Aqui no subtópico 1.1 fala dos sintomas de burnout. Alguns sintomas de burnout são a exaustão emocional, queda de desempenho nas atividades, além de falta de prazer em realizá-las. Principalmente quando se fala do contexto dos obreiros. Muitos obreiros, eles tratam a obra de Deus tão somente como se fosse um trabalho, equiparando ao trabalho secular. E vamos lembrar do seguinte: a maldição que foi colocada lá no Jardim do Éden não foi o trabalho em si, mas o fato de nós termos esse trabalho com dores, com fadigas. Então, o trabalho não é uma maldição. No entretanto, são essas fadigas que são atreladas ao sofrimento do homem. Se nós equiparamos o trabalho a Deus como se fosse um trabalho secular, facilmente nós podemos nos esgotar. E Deus, com certeza, não quer isso. Agora, é notório que a Bíblia não fala de burnout, a Bíblia não fala de gripe, mas nós temos indícios de exemplos bíblicos que poderiam, à luz do que a ciência sabe hoje, ser diagnosticado como um burnout. Um bom exemplo aqui nós vamos encontrar em Jó, no capítulo 6, no versículo 14. Aliás, Jó 6,4, há um erro aí na revista. Então, observe o que nós encontramos ali. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebo o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Pare para pensar. O mesmo Jó, que no início do livro é descrito como um homem temente, como um homem que o próprio Deus dá testemunho, aqui no restante do livro, ele parece um, entre aspas, Jó rebelde. Mas não está se rebelando contra Deus. Isso aqui seria sintoma do que hoje nós podemos chamar como burnout, ocasionado por um esgotamento mental. Basta lembrar de tudo que ele passou. E é fácil entender porque ele estava passando por todo aquele esgotamento mental. No tópico 1.2, as causas do burnout. O temor e a insegurança em delegar responsabilidades também colaboram com o esgotamento, como aconteceu com Moisés, que fazia tudo sozinho. Então, no caso de Moisés, também poderia se relacionar à síndrome do burnout, porque o próprio Jetro diz que se ele continuasse daquela maneira, ele de todo se esgotaria. Por isso que nas nossas igrejas, nós precisamos sempre lembrar do que eu chamo de princípio de Jetro. Nunca fazer as coisas sozinho, mas delegar, dividir responsabilidades. O pastor da igreja não pode fazer tudo sozinho. Por isso existem os obreiros para auxiliar. Todos nós devemos agir como um corpo, agindo em conjunto. Jamais podemos trabalhar sozinhos. Não é diferente nas coisas espirituais, isso é muito importante. Uma obra imensurável como a de Deus, não é possível a um homem fazê-la sem colaboração. Notem que o apóstolo Paulo,
ele utilizava muito a expressão cooperadores. Outra observação aqui no subtópico 1.2, quase no finalzinho: ser líder é influenciar os seus liderados, não é ser Deus. O que ele quer dizer aqui, o comentarista? Ser Deus, entre aspas, no sentido de querer fazer tudo sozinho e achar que pode fazer tudo sozinho sem nenhum tipo de ajuda ou de auxílio. Na revista do professor, nós temos essa observação aqui, que em 2 Coríntios 11, 28, Paulo fala sobre as muitas pressões que enfrentou em seu ministério, incluindo o cuidado de todas as igrejas. Principalmente nas nossas Assembleias de Deus, o pastor ele fica sobremaneira carregado. Lá em Atos 6 diz, quando os apóstolos eles escolheram os diáconos, para que eles pudessem se dedicar à palavra e à oração. No entretanto, muitas tarefas que poderiam e deveriam ser realizadas por outros como diáconos, deixam a cargo do pastor e isso o sobrecarrega. Aqui no subtópico 1.3, ajuda no esgotamento físico-emocional. Muitas coisas que nós podemos evitar para não contribuir para chegar a esse esgotamento, tanto físico quanto mental. Veja o que diz lá, quase no finalzinho: respeite seus limites, tenha folga e férias em suas atividades. Aos primeiros sinais de alerta, é preciso procurar ajuda. Vamos fazer aqui a seguinte ponderação. Quando nós lemos lá no Pentateuco a instituição do sábado, nós temos duas explicações. A primeira, que nos é dada em Êxodo, é para que os hebreus pudessem ter a oportunidade de, pelo menos uma vez no dia, adorar a Deus. Agora, em Deuteronômio, diz que é para que todos possam ter descanso. Então, a necessidade de descanso, ela já está na Bíblia e está lá no Pentateuco, dentro do que nós costumeiramente chamamos de os 10 mandamentos. Veja como é importante, como Deus se preocupa com o descanso do homem. E aqui, ao final do tópico, diz: eu ensinei que ninguém está imune ao esgotamento. Ninguém está imune ao esgotamento físico e à exaustão mental. Assim, é importante conhecer as causas e os sintomas deste tipo de problema para adotar medidas preventivas ou curativas. Então, mais uma vez, respeite seus limites. Não ultrapasse seus limites. Agora, no tópico 2, vamos falar sobre a depressão. O termo depressão tem origem no latim depressio, que significa afundamento ou rebaixamento, significa literalmente o afundamento da energia e do prazer. Note que uma revista colocou aqui afundamento em caixa alta, ou seja, tudo em letra maiúscula, querendo chamar a atenção disso. A depressão, ela é listada como uma doença, não é algo a ser desprezado. Existem pessoas e até pastores que morrem por causa de depressão. Ah, mas é uma questão espiritual, mas é também uma questão psicológica. Tem que tratar as duas coisas, tanto psicológico quanto espiritual. 2.1. Sinais de depressão: mudanças repentinas de humor, isolamento, dificuldade de concentração, alteração no sono e apetite, pensamentos negativos e autocrítica são sinais de alerta para uma possível depressão. Fique atento a esses sinais. Se você está apresentando 2, 3 desses sintomas, então você precisa estar alerta. Você pode estar entrando num processo depressivo. 2.2. Causas da depressão: a pressão constante para atender as demandas da vida. No caso do pastor dirigente, as demandas que o campo, que a igreja demanda, a falta de tempo para cuidar de si,
o sentimento de solidão e isolamento, o medo de fracassar e decepcionar os outros e até mesmo a Deus. Não tenha medo. Lógico que nós temos que fazer o melhor para Deus, mas saiba que a própria Bíblia diz que Deus requer que nós possamos fazer tudo de acordo com as nossas forças. Nunca ir além das nossas forças. Nunca ir além dos nossos limites. Então, essas são algumas das causas mais comuns de depressão nos discípulos. Problemas pessoais, histórico familiar de depressão, existe a questão genética também. Pessoas que têm propensão para uma depressão. Vira uma questão química, biológica, e que deve ser tratada, nesses casos, com remédio. Mal comparando, como você utiliza remédio para uma gripe, para uma febre. Desafios relacionados ao equilíbrio entre as diferentes áreas da vida também podem contribuir para o desenvolvimento de abalos emocionais. Aqui vale essa observação. Dedique-se à obra de Deus, às tarefas na igreja, mas nunca deixe de cuidar de si e da sua família. Porque quando você deixa de cuidar de si e da sua família, isso também gera depressão. Um exemplo foi Jeremias, que externou sua tristeza quando o povo rejeitou a sua pregação. Lá em Jeremias 15:10. Jeremias pode ser tratado como um bom caso de depressão. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra. E outro exemplo clássico de depressão é Elias, como diz aqui na revista. Tão ousado, tão destemido, quando por ocasião daquele desafio no Monte Carmelo, e logo depois, devido à ameaça da rainha Jezabel, ele entra em depressão. Então, lembre que lá em Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se o grande Elias, ele enfrentou um processo depressivo, quanto mais nós. Temos que tomar cuidado com isso. Aqui no subtópico 2.3, compartilhando as angústias. O problema de Elias não foi sentir-se deprimido, porque ele era humano e suscetível ao adoecimento físico e emocional. Seu erro foi se isolar quando deveria pedir ajuda. Existem pessoas que também entram no processo depressivo porque guardam tudo para si, resolvem não compartilhar com outros. É necessário que você não guarde para si. Se algo está incomodando, você precisa externar, especialmente para os seus familiares. Fazendo então aqui um balanço do tópico 2, eu ensinei que a depressão pode atingir os discípulos de Cristo. Guarde isso. Nós não somos super crentes, nós somos servos fracos que dependemos de um Deus que é todo poderoso. Então a depressão pode sim atingir os discípulos de Cristo, por mais espirituais que sejam. E conhecer essa doença e buscar ajuda é fundamental. Tópico 3. O discípulo de Cristo e a ansiedade. Aqui vamos falar agora do terceiro problema, ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, pode ser normal e tem a ver com as características de cada pessoa. Existem pessoas que são ansiosas devido à sua natureza, devido à sua personalidade. Mas passa a ser um problema quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia e assim se torna patológico. Por isso que nós encontramos lá na primeira carta de Pedro, um versículo que é bastante conhecido, que nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 3.1 Sintomas da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo
em uma forma de proteção biológica contra ameaças. Então, a ansiedade, quando ela está dosada. No entanto, a ansiedade é um desafio ou problema quando se torna crônica ou leva a transtornos emocionais, provocando inclusive a perda da saúde física. Os principais sintomas da ansiedade crônica são sensação de perigo iminente, pânico ou desgraça, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, sudorese, ou seja, a pessoa começa a suar muito, tremedeira, fraqueza ou cansaço, dificuldade de concentração, insônia, problemas gastrointestinais. Existem problemas gastrointestinais que são oriundos de problemas emocionais. Tem pessoas que, devido a uma crise de ansiedade, uma crise nervosa, elas podem adquirir até mesmo uma gastrite. E se não cuidar, pode virar úlcera. Dificuldade em controlar a preocupação. Um sintoma muito grave da ansiedade é agir fora do tempo de Deus ou sem sua autorização. Aqui dá um exemplo de Gênesis 16:2, ou seja, o episódio envolvendo Sara, Abraão e Agar, que resultou no nascimento de Ismael. Aqui no tópico 3.2, causas da ansiedade. Preocupação excessiva com o futuro. O que Jesus diz lá em Mateus? Basta cada dia o seu mal. Nós precisamos sim nos programar, não podemos fazer as coisas de maneira atabalhoada, não podemos fazer as coisas na base do improviso. Precisamos nos programar sim, mas não ter aquela preocupação em excesso com o futuro. Além de sobrecarga com atividades, ainda que sim. Faça as atividades de acordo com a sua capacidade. Mais uma vez, não ultrapasse os seus limites. E finalmente aqui no subtópico 3.3, práticas de autocuidado. João deseja a Gaio que ele seja um obreiro saudável no corpo e na alma, revelando que não somos apenas espírito, mas somos um ser integral que precisa de cuidados integrais. E por isso eu volto lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o nosso corpo, toda a nossa alma e todo o nosso espírito sejam mantidos íntegros, devem ser cuidados de igual maneira. Portanto, fazendo aqui um balanço do tópico 3, eu ensinei que pessoas de fé, inclusive autênticos discípulos de Cristo, podem ser dominados pela ansiedade. Por isso, precisam conhecer seus sintomas e suas causas para cuidar da saúde física e emocional, sem preconceitos religiosos. Conclusão: pressão, estresse, preocupações podem desencadear adoecimento mental. A ideia de que cristãos são imunes a problemas de saúde emocional é equivocada e pode levar à estigmatização e ao isolamento. Crente não sofre, crente não tem depressão, isso é uma falácia, porque nós vimos aqui durante a lição exemplos bíblicos. A Bíblia fornece apoio espiritual, mas muitas vezes também é preciso ajuda médica. Subentende-se aqui, quando é uma questão psicológica, ajuda do psicólogo. Portanto, Deus abençoe mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pelo acompanhamento de todo esse trimestre. E nos vemos no próximo ano, no próximo trimestre, em nome de Jesus.